Lula esteve na Argentina nessa semana, onde se reuniu com o presidente Alberto Fernandes. Ele participou também da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Depois, desembarcou no Uruguai, na tentativa de uma aproximação com o presidente Lacalle Pou. Lula defende apoio dos países sul-americanos com a União Europeia e também um acordo em bloco com a China. E a gente fala mais sobre esses assuntos com o analista internacional Gustavo Segré. Segré, como vai? Mais uma vez, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Um prazer estar contigo. Segré, eu lembro que há muitos anos a gente já conversa aqui na Jovem Pan, principalmente falando sobre as negociações do Brasil com a Argentina, o setor automotivo que é tão importante. E eu pergunto de que maneira é possível chegar a uma concordância entre os países, deixando toda a ideologia política de lado, mas para saber se é possível focar a Europa, se é possível focar a China, ou se é possível focar todos os países que sejam de interesse do Mercosul e da América Latina como um todo. De que forma é possível negociar essas aproximações? Não somente é possível, é preciso, é necessário. O Mercosul já deu o que tinha que dar em termos do bloco. Todas as questões que poderiam ser plasmadas para melhorar o comércio intrarregional estão feitas. A questão ideológica afastou um pouco os países. O Bolsonaro não deu a atenção que poderia e deveria ter dado, especificamente para a Argentina, por uma questão de, claro, cunho ideológico. Ele não estava de acordo com o governo socialista do Alberto Fernandes e da Cristina Fernandes, e isso afastou de alguma maneira o Mercosul. Aí o Uruguai começa a fazer uma vida de solo, né? Uma carreira solista, e aí tenta fazer o acordo com a China. E agora o Lula, que surfa muito bem nessas águas de tentar estar aproximando a quem hoje não está tão próximo, visitou o Lacalle Pou, que claramente não tem a mesma ideologia, ratificou ideologicamente a sua aproximação com Mujica, fazendo uma visita muito interessante do ponto de vista de dois líderes da região da esquerda, e de alguma forma se coloca como uma liderança não somente no Mercosul, também na CELAC, como você muito bem mencionou, com uma observação que me parece importante destacar: a não realização da reunião entre Lula e a Cristina Fernandes. E esse é um assunto que não chama atenção por ter feito a reunião, sino por não ter feito a reunião. E o motivo é simples: era para ver quem resignava o poder do outro. Cristina Fernandes tinha convidado o Lula a visitar ela no Senado da Nação Argentina. E o Lula falou: não, se você quiser a foto, não foi dito dessa forma, mas era mais ou menos a mensagem: venha no hotel que eu estou. Bom, nenhum dos dois deu o braço a torcer, a foto não se concluiu e a reunião também não. Mas é muito esperado que, a partir do governo de Lula, retomem os acordos do Mercosul com a União Europeia, muito valioso, e que o Lula não permita que o Uruguai vá sozinho para acordar com a China. Justamente, Lula ressaltou algumas vezes essa expectativa e a importância desse acordo do Mercosul com a União Europeia. O que prevê essa aliança? Primeiro, dois blocos que têm muitos milhões de habitantes, e quando você tem milhões de habitantes, tem mercado potencial. Mas devemos lembrar que as relações internacionais é um caminho de ida e volta. A teoria mais importante é da interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim. Determinados setores são fundamentais para a economia da Europa, outros para o Mercosul. E a questão básica é, hoje, inclusive pela realidade econômica, especificamente da Argentina, o Mercosul tem indicadores econômicos complexos para negociar. Imagine que internamente o Brasil terminou o ano 2002 com uma inflação de 5,79% e a Argentina com 94,8%. O superávit fiscal, no caso brasileiro, foi de 0,4%. No caso da Argentina, foi um déficit de 2,4%. Então, fica complexo entre os dois países poderem juntos negociar com outros. Uruguai e Paraguai têm indicadores muito mais próximos do Brasil que da Argentina. Mas a questão específica é a produtividade dos produtos gerados no Mercosul, que tem taxas de juros mais altos, dificuldades de infraestrutura, problemas internos econômicos. A polarização na região não é somente no Brasil, mas é fundamental tirar esse acordo do papel. E para isso precisa intervir os congressos de muitos países
e começar a aprimorar a letra pequena do contrato. Sem dúvida. Ô Segré, acho que um ponto principal dessas discussões da semana em relação à tal da moeda única. Primeiro, com a sua longa experiência analisando a história dos países e também a formação do Mercosul lá atrás, é possível que esses países tenham uma moeda corrente única, apesar de todas as diferenças, ou seria apenas uma convergência em relação aos acordos comerciais? Qual que é possível fazer a correlação das duas? Se é possível, Thiago, sim, é possível, mas é improvável. E acontece uma coisa muito engraçada. Quando os governos não têm nada para falar, um título importante para resgatar a mídia não fala de determinado país ou determinada reunião, aparece a ideia da moeda única. Primeiro começou com uma moeda única. Para isso você precisa indicadores macroeconômicos de convergência, falamos agora, não tem, a Argentina está longe disso. Precisa um banco central único, precisa ter políticas monetárias equivalentes e hoje não tem. A Argentina, por exemplo, tem um banco central que depende do poder do governo. O Brasil tem um banco central independente. Então, são questões que não são fáceis de conciliar. Depois diminuiu para uma moeda comum, em que o peso e o real continuariam existindo. Depois diminuiu mais ainda para uma moeda transaccional sem precisar o dólar. E agora terminou numa ampliação do sistema de moedas locais e falando-se sobre a financiação, o financiamento que o Brasil poderia dar para suas próprias exportações na Argentina. Ou seja, eu, fornecedor de um produto, financio o meu comprador para que ele compre mais de mim. Mas precisam garantias e a Argentina não tem garantias. Então, eu acho que é uma ideia boa para desenvolver. Não vai ser de um dia para o outro. O euro demorou anos e anos e anos e precisa ter essa convergência macroeconômica. E isso vai demorar muito porque a Argentina está demorada. Agora, é importante trabalhar em políticas de Estado, independente da ideologia. E a moeda pode ser alguma coisa para falar daqui a uns 5, 10 anos, pelo mínimo. Ô professor, e quando o Lula diz que apoia o Uruguai negociar com um país fora do bloco, como no caso da China, ele diz isso porque o Brasil tem negócios muito estreitos com a China, muito importantes, ou realmente seria interessante essa abertura, essa novidade, uma vez que se discute a flexibilização, a modernização do bloco, ou o Brasil pode acabar se indispondo com outros países membros do Mercado do Sul? Não, com a China em particular, todos os países têm interesses econômicos. A China tem dinheiro e os países do Mercosul precisam desse dinheiro. No caso do Uruguai, está discutindo-se a realização de um porto. No caso argentino, inclusive, também, na Terra del Fuego, está sendo discutida uma construção de um porto com capitais chineses. Eu acho o Lula muito hábil nessa questão, porque o Uruguai mencionou que ele ia ir sozinho para um acordo bilateral. O Mercosul hoje não prevê isso. O Mercosul hoje, se um não quer, 3 não podem. E isso gerava uma situação muito conflitante, porque uma opção era retroceder o Mercosul para uma zona de livre comércio, hoje uma união aduaneira, em que aí sim, se alguém quisesse, convidava os outros e se não queriam, ele ia sozinho. Hoje não aplica essa teoria. E a outra possibilidade seria que o Uruguai saia do Mercosul, o que não pode ser permitido porque politicamente seria uma catástrofe. Conversamos com o analista internacional Gustavo Segré. Segré, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Você é sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Um abraço. Obrigado, até logo.